E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje abordaremos o tema teoria da colisão. Então vamos lá? Para uma reação química estar acontecendo, galera, é necessário que haja ali algumas condições. Por exemplo, os reagentes eles precisam estar em contato. Os reagentes ainda precisam ter uma afinidade química. O que seria essa afinidade química? Os reagentes eles precisam ser reativos, pessoal. Se os reagentes eles forem inertes, ou seja, eles não reagirem, então não acontece uma reação química. E o sistema ainda ele precisa ter uma energia suficiente, onde as partículas vão colidir e então formar os produtos. Aqui, pessoal, a gente fala em colisão efetiva. Mas o que seria essa colisão efetiva? A colisão efetiva, ela pressupõe, pessoal, uma orientação onde as moléculas dos reagentes vão colidir com uma energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e formar novas ligações para que haja a formação dos produtos. Então, para entender melhor essa colisão efetiva, pessoal, peço que vocês pensem na seguinte reação química, onde o ozônio vai reagir com o óxido de nitrogênio em um mesmo recipiente conforme a seguinte equação química. Ozônio, que é o O3, vai estar reagindo com o óxido de nitrogênio para formar então o O2, que é o gás oxigênio, mais o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Então, pessoal, para que haja a formação desses produtos aqui, é necessário que a molécula de ozônio sofra colisão com a molécula de NO. Mas como que essa colisão precisa ser? Essa colisão, pessoal, ela necessita ter uma energia suficiente e também uma orientação favorável para que a gente tenha então uma chamada colisão efetiva, certo? Então, entendam isso. Colisão efetiva pressupõe dois fatores: orientação favorável e energia suficiente para quebrar as ligações e formar novas. Certinho? Mas, pessoal, nesse recipiente aí não vão ocorrer somente colisões efetivas, vão ocorrer muitos tipos de colisões. E muitas dessas colisões não vão formar produtos, certo? Por que não vão formar produtos? Porque a maioria dessas colisões, pessoal, não vai ter energia suficiente e orientação favorável para estar formando os produtos. Turma, primeiramente vamos estar focando nessa orientação favorável. Depois a gente fala sobre essa energia. Observem a situação A. Na situação A, a gente tem a molécula de ozônio colidindo com a molécula de NO. Observem a orientação das moléculas. Nessa situação, pessoal, não vai estar formando nenhum dos produtos, certo? Porque a orientação ela é desfavorável. Mas observem na situação B. Observem a molécula de ozônio e foquem na molécula de NO. Observem que ela é diferente, a orientação ela é diferente do que na situação A. Então, nessa situação, pessoal, vai se formar o produto, que é o NO2 e o O2, ó. Certo? A orientação ela foi favorável, então vai formar os produtos, certo? Se a orientação não for favorável, pessoal, não tem formação de produtos. Outra coisa importante a gente estar falando também sobre a energia cinética, ou seja, a energia que está associada ali ao movimento das moléculas, é que essa energia ela vai ser utilizada no momento da colisão para que haja ali a formação do complexo ativado, onde vai ter a ruptura parcial nas ligações químicas dos reagentes e, ao mesmo tempo, vai se formar novas ligações. Certo, turma? Então, na colisão efetiva, vai ter a formação do complexo ativado. Então, na hora que acontecer a colisão efetiva, forma-se ali rapidamente o complexo ativado e rapidamente esse complexo ativado ele é desfeito. Já já eu mostro para vocês como que é esse complexo ativado, tá joia? Mas antes ainda de estar falando sobre o complexo ativado,
a gente vai falar sobre energia de ativação. A energia de ativação, ela é uma condição necessária para que haja ali uma colisão efetiva. Lembram lá que eu falei para vocês que a colisão efetiva, ela pressupunha uma orientação favorável e uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar novas ligações? Então, essa energia é a energia de ativação. Então, pessoal, vamos entender isso melhor observando esse gráfico aqui. No eixo X, a gente tem o caminho de reação, que vai indicar para a gente como que a reação vai estar acontecendo. E no eixo Y, a gente vai ter a energia. Os reagentes, turma, eles vão ter ali uma energia inicial, certo? Só que a energia inicial dos reagentes, ela não é suficiente para estar formando os produtos. Então, é preciso que essa reação química ela absorva uma certa quantidade de energia para que haja aqui, turma, a formação do complexo ativado. Lembrem-se que para formar o complexo ativado é preciso que tenha orientação favorável e tenha energia suficiente. Essa energia para formar o complexo ativado é a energia de ativação, que é expressa como a diferença desse topo aqui, turma, até a energia dos reagentes, certo? Então, daqui até aqui, a gente tem a energia de ativação, certo? Então, ao formar o complexo ativado, já rapidamente rompe-se essas ligações, então forma-se rapidamente os produtos. Toda reação química precisa formar o complexo ativado? Toda reação química vai ter energia de ativação? Sim, turma. Toda reação química precisa passar pelo complexo ativado para que se forme os produtos. Se não passar pelo complexo ativado, então não vai ter formação de nenhum produto. Queria só abrir um parênteses aqui, pessoal, para falar do complexo ativado. O complexo ativado ele é uma situação intermediária na reação química e ele é extremamente instável, então ele dura pouquíssimo tempo. Assim que ele é formado, ele é desfeito para que haja a formação dos produtos. Então, turma, outra coisa importante da gente estar falando é que existe uma relação entre a energia de ativação e a rapidez da reação química. Quanto maior for a energia de ativação, pessoal, mais lenta vai ser a reação química. Mas, professor, por que isso acontece? Isso acontece, turma, porque maior vai ser a energia necessária para a reação química estar acontecendo. Então, se maior é a energia necessária para a reação estar acontecendo, então essa reação ela acontece de maneira mais lenta, certo? Então, aquelas reações que têm energia de ativação baixa, então elas vão estar acontecendo de maneira mais rápida, porque o sistema vai precisar de pouca energia para estar formando os produtos, tá joia? E outra coisa importante da gente estar falando, turma, é sobre o conceito de entalpia. O Pet ele não trouxe para vocês o tema termoquímica, mas ele traz o conceito de entalpia. Entalpia, pessoal, nada mais é do que a energia. Quando a gente fala em entalpia dos reagentes, a gente está falando aqui, ó, dessa energia aqui, certo? E quando a gente fala em entalpia dos produtos, a gente está falando dessa outra energia aqui, ó, que é referente aos produtos, certo? A diferença da energia dos produtos com os reagentes é definida como variação de entalpia. Então, se o exercício lá pedir para vocês calcularem a variação de entalpia, vocês vão subtrair a entalpia dos produtos da entalpia dos reagentes, tá joia? E outra coisa muito importante da gente estar falando ainda é que cada reação química tem um valor de energia de ativação. E essa energia de ativação, pessoal, ela não vai depender nem da temperatura e nem da concentração dos reagentes. Essa energia de ativação ela é característica daquela reação química, tá joia? Agora, turma, falando sobre reações endotérmicas e reações exotérmicas. As reações endotérmicas, pessoal, endo quer dizer para dentro. Então, térmicas está relacionada com calor.
Reações endotérmicas são aquelas reações, pessoal, onde ocorre a absorção de calor para a reação química estar acontecendo. Já as reações exotérmicas são aquelas reações que vão estar liberando calor. Mas graficamente, como que eu faço para identificar uma reação endotérmica e uma reação exotérmica? É bastante simples, turma. Em uma reação exotérmica, a variação de entalpia ela vai ser menor do que zero. Lembrando que variação de entalpia é a diferença da entalpia dos produtos da entalpia dos reagentes, certo? Então, se vocês observarem um gráfico e verem que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, então isso indica que a reação ela vai estar liberando calor, certo, turma? Porque os reagentes eles têm uma maior energia. Então, para eles chegarem em um estado de menor energia, o que precisa estar acontecendo? O sistema precisa estar liberando essa energia. Então, tem liberação de calor. Se tem liberação de calor, estamos falando de reação exotérmica. E uma reação endotérmica? E uma reação endotérmica, turma, é quando tem a variação de entalpia maior do que zero. Por que essa variação de entalpia vai ser maior do que zero? Porque a energia dos produtos, pessoal, vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o sistema ele vai precisar absorver uma certa quantidade de calor para estar acontecendo ali a reação química, certo? Então, se está absorvendo calor, é característica de reação endotérmica. Observem, turma, que tanto para as reações endotérmicas quanto para as reações exotérmicas forma-se o complexo ativado. Toda reação química precisa formar o complexo ativado para que os reagentes se convertam em produtos. Belezinha? Agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!